Você está destruindo a fibra do seu tizil e provavelmente nem está sabendo. Não é falta de comida, não é falta de semente boa. São erros simples de manejo feitos no dia a dia que vão apagando o pássaro aos poucos até você olhar para a gaiola e não reconhecer mais aquele bicho. 5 erros. 5 situações que aparecem na rotina de criador e que fazem mais estrago do que qualquer doença. Se você comete um deles, já é suficiente para destruir meses de trabalho. Erro 1. Banho na hora errada. Esse aqui é o erro que mais aparece e é o que menos parece erro. O criador olha para o pássaro, vê que está quente, pega o borrifador e molha. Parece cuidado, parece carinho, mas dependendo da hora que isso acontece, está fazendo mais mal do que bem. O tizil é um pássaro de rotina. O corpo dele funciona num ciclo. E o banho faz parte desse ciclo de um jeito muito mais sério do que a maioria imagina. Quando o banho acontece fora do horário certo, ele não refresca o pássaro, ele desregula. O horário ideal para o banho do tizil é pela manhã, entre 7 e 10 horas. Nesse período, o sol ainda não está no pico. O pássaro tem tempo de secar naturalmente com o calor do dia e o processo de secagem vai junto com o aquecimento progressivo do ambiente. Isso é fundamental. O pássaro molhado precisa secar com calor gradual, não com sol a pino em cima e não na sombra fria. Quando o criador dá banho no meio do dia, o sol forte em cima do pássaro molhado agride a plumagem. A pena resseca de um jeito diferente, perde a estrutura e, com o tempo, isso aparece na fibra. O pássaro fica com aspecto de pena queimada, sem aquele brilho firme que tizil bom tem. Agora, o erro que poucos falam, o banho no final da tarde. Esse aqui é perigoso. O pássaro vai para a noite molhado ou mal seco, e qualquer variação de temperatura já é suficiente para provocar um resfriado. E resfriado em tizil não é brincadeira. Afeta o canto, afeta a disposição e, numa muda, pode comprometer a qualidade das penas que estão nascendo. Criador experiente respeita o horário de banho como respeita a alimentação. Não é frescura, é entender que o pássaro tem um relógio interno e que cada coisa fora do tempo certo cobra um preço. Se o seu tizil está com plumagem sem brilho, pena arrepiada fora de época ou disposição baixa, começa revisando a hora do banho. Às vezes a solução está num detalhe tão simples quanto esse. Erro 2. Sol em excesso ou ausência de sol. Se tem uma coisa que criador gosta de fazer é colocar o pássaro no sol. E tá certo, o tizil precisa de sol. Mas existe um ponto onde o cuidado vira dano, e esse ponto é mais fácil de ultrapassar do que parece. O sol é essencial para o tizil por várias razões. Ele regula o ciclo hormonal do pássaro, ativa a produção de vitamina D, estimula o canto e influencia diretamente o processo de muda. Um tizil sem sol é um tizil parado, sem disposição, sem canto, sem fibra. Isso o criador já sabe. O problema é o outro lado dessa história. O excesso de sol, principalmente o sol do meio-dia em diante, agride o pássaro de um jeito que vai aparecendo aos poucos. A plumagem começa a perder o brilho. A cor escurece de um jeito diferente, não aquele preto firme e vivo do tizil em forma. Fica com um tom desbotado, quase acinzentado nas bordas. A pena resseca, perde a estrutura e na próxima muda o pássaro já entra fragilizado. Mas não é só a plumagem que sofre. O calor excessivo estressa o organismo do pássaro. Tizil estressado por calor bebe água em excesso, para de comer direito, fica agitado ou apático, e nos dois casos a fibra vai embora. O pássaro gasta energia tentando regular a temperatura do corpo, quando deveria estar guardando essa energia para o canto e para o desenvolvimento. O ideal é sol da manhã, das 7 às 10, no máximo 11 horas, dependendo da região. Depois disso, sombra, não meia sombra, não sol filtrado por uma tela fina. Sombra de verdade, com ventilação. O tizil precisa se recuperar do sol, não ficar cozinhando o dia todo. E o outro extremo, o pássaro que fica na sombra o dia inteiro, dentro de casa, longe do sol natural, também destroça a fibra. Esse erro aparece muito em criador que mora em apartamento ou que tem medo de deixar o pássaro exposto.
O resultado é um tizil com ciclo hormonal desregulado, muda fora de época, canto fraco e sem aquela disposição característica da raça. Sol é remédio, mas remédio em dose errada vira veneno. O criador que entende essa medida já larga na frente de muita gente que cria há anos no erro. Erro 3. Alimentação desequilibrada. Esse erro aqui mora na cabeça de muita gente como um acerto. O criador pensa, meu pássaro está fraco, vou caprichar na proteína. E aí começa o estrago. A lógica parece certa. Proteína constrói músculo, fortalece o organismo, melhora o pássaro. E é verdade, em determinado momento do ano. O problema é que a maioria dos criadores oferece pasta proteica o ano inteiro, sem respeitar o ciclo do tizil, sem entender que o que alimenta numa fase pode destruir em outra. O tizil tem fases bem definidas ao longo do ano. Tem a fase de canto, tem a fase de muda e tem a fase de descanso. Cada uma dessas fases pede uma alimentação diferente. Durante a muda, o pássaro precisa de proteína, é verdade. As penas são compostas majoritariamente de queratina, que é proteína, e o organismo exige mais nesse período para formar uma plumagem de qualidade. Mas fora da muda, o excesso de proteína não vai construir nada, vai sobrecarregar. O fígado do tizil é pequeno e sensível. Quando recebe proteína em excesso fora da época certa, ele trabalha além do limite para processar tudo aquilo. Com o tempo, isso aparece. O pássaro fica com o abdômen levemente inchado, as penas ao redor da cloaca ficam sujas com mais frequência e a disposição cai. O criador olha e acha que é outra coisa. Trata para tudo quanto é lado e o problema continua, porque a causa ainda está no comedouro. Tem também o erro da qualidade da pasta. Criador que usa pasta industrializada, barata, carregada de corante e conservante, está oferecendo para o pássaro um alimento que parece completo, mas não é. O tizil acusa isso na plumagem. A pena fica sem brilho, a cor não fecha bem e na muda seguinte a qualidade cai visivelmente. O criador experiente sabe que pasta proteica boa é pasta simples. Ovo cozido, fubá, um toque de mel, quireira fina, feita em casa, sem mistério, e oferecida na medida certa, no momento certo do ciclo do pássaro, não todo dia, não o ano inteiro. A alimentação equilibrada não é dar muito, é dar o certo na hora certa. E quando o criador entende isso, a fibra do tizil responde de um jeito que nenhum suplemento do mercado consegue imitar. Erro 4. Cobrir o pássaro no momento errado. Esse aqui é um dos erros mais silenciosos que existe no manejo do tizil. Silencioso porque parece cuidado, parece proteção, e o pássaro não grita, não demonstra na hora. O estrago vai acontecendo por dentro, no ciclo biológico, até o dia que o criador percebe que o pássaro mudou sem explicação aparente. Cobrir o tizil faz parte da rotina de todo criador. Não tem problema nenhum nisso. O problema está em cobrir fora do horário certo, cobrir cedo demais, cobrir tarde demais, ou usar a cobrição como ferramenta para forçar alguma coisa no pássaro sem entender o que aquilo provoca. O tizil, assim como a maioria dos pássaros silvestres, regula seu ciclo biológico pela luminosidade. É a quantidade de luz que o pássaro recebe por dia que define se ele está em fase de canto, em fase de muda ou em fase de descanso. Isso se chama fotoperíodo. E quando o criador mexe na cobrição de forma errada, ele está mexendo diretamente nesse relógio interno do pássaro. Criador que cobre o tizil muito cedo, 5, 6 horas da tarde, está encurtando artificialmente o dia do pássaro. Em curto prazo parece que não muda nada, mas o organismo vai registrando aquela redução de luz e começa a entender que o inverno está chegando, que é hora de entrar em muda, que é hora de desacelerar. Se isso acontece fora de época, o pássaro entra numa muda desordenada, gasta energia que não devia gastar e sai dali sem fibra e sem canto. O outro lado também acontece. Criador que deixa o pássaro exposto até tarde da noite com luz artificial do ambiente está alongando o dia artificialmente. O pássaro não descansa como precisa, o sistema nervoso fica em alerta constante e o resultado é um tizil agitado,
que canta de forma desordenada e que entra em colapso de fibra mais cedo do que deveria. O horário de cobrição ideal acompanha o ciclo natural da luz: cobrir quando escurecer, descobrir quando amanhecer. Simples assim, sem antecipar, sem atrasar. Quando o criador respeita esse ritmo, o pássaro entende em que fase está e o organismo trabalha de forma ordenada. Mexer no fotoperíodo é uma ferramenta poderosa. Criador avançado usa isso de forma intencional para preparar o pássaro para a época de canto. Mas na mão de quem não entende o ciclo, essa mesma ferramenta destrói meses de trabalho em poucas semanas. Erro 5. Falta de silêncio e descanso. Esse é o erro que o criador menos acredita que é erro. Porque no pensamento de quem cria há anos, pássaro que ouve canto fica estimulado, fica aceso, fica com fibra. E tem verdade nisso, mas só até certo ponto. Depois desse ponto, o estímulo vira estresse, e o estresse destrói tudo. O tizil é um pássaro territorialmente intenso. Na natureza, ele canta para demarcar território, para disputar fêmea, para se impor. Quando ele ouve outro macho cantando, o organismo dele entra em estado de alerta. O coração acelera, o nível de cortisol sobe, o pássaro fica em posição de disputa. Isso é natural e saudável, em doses controladas. O problema é quando esse estímulo não para nunca. Criador que deixa vários pássaros cantando ao redor do tizil o dia inteiro, sem nenhum período de silêncio, está colocando o pássaro num estado de guerra permanente. O organismo não foi feito para sustentar isso. Com o tempo, o tizil começa a acusar. Para de comer bem, perde peso, a plumagem começa a ceder, o canto que era cheio e firme começa a sair curto, apressado, sem estrutura. O pássaro está exausto, mas o criador interpreta como preguiça ou doença. Tem também o estresse do ambiente, barulho de rua, movimento constante de pessoas, criança correndo perto das gaiolas, cachorro latindo, tudo isso entra no sistema nervoso do tizil e cobra um preço. Pássaro estressado cronicamente não desenvolve fibra. Não importa o que o criador oferece de alimentação, de sol, de banho, se o ambiente não dá descanso, o pássaro não responde. O silêncio é parte do manejo. Criador experiente sabe que o tizil precisa de períodos sem estímulo, sem canto de outros pássaros, sem movimento excessivo. Isso não é fraqueza do pássaro, é respeito ao ciclo natural dele. Na natureza, o tizil tem momentos de silêncio, de descanso, de recolhimento. Na gaiola, quem garante isso é o criador. Uma prática simples que faz diferença real. Cobrir o pássaro por 1 ou 2 horas no meio do dia, num ambiente tranquilo, longe de outros pássaros. Esse descanso forçado reseta o sistema nervoso. O pássaro come melhor depois, dorme melhor à noite e responde melhor ao estímulo quando ele voltar. É o equilíbrio entre acender e apagar que produz o tizil com fibra de verdade. O criador que ignora isso vai ficar trocando semente, trocando pasta, trocando gaiola, e o pássaro vai continuar apagado, porque o problema nunca foi o que entrava na gaiola, foi o que nunca saía de dentro dela. Conclusão. 5 erros. 5 situações que acontecem na rotina de criador que parecem inofensivas e que vão destruindo a fibra do tizil sem fazer barulho. Banho na hora errada, sol sem medida, proteína fora de época, cobricões desregulada, estresse sem descanso. Nenhum desses erros aparece de uma hora para outra. Eles trabalham devagar, por baixo, até o dia que o criador olha para o pássaro e não entende o que aconteceu. E a parte mais difícil não é corrigir o erro, é admitir que ele existe. Porque a maioria desses erros está disfarçado de cuidado. O criador acha que está fazendo bem para o pássaro, e é exatamente aí que mora o perigo. Se você identificou pelo menos um desses erros no seu manejo, já é um passo na frente. Corrige um de cada vez, observa o pássaro, respeita o ciclo dele. O tizil responde, e quando ele responde, você vai saber que está no caminho certo. Agora me fala nos comentários, qual desses 5 erros você acha que é o mais comum entre os criadores da sua região? Quero saber a sua opinião.